Hello there and welcome. I'm Bob Proctor. Olá e seja bem-vindo. Sou Bob Proctor. Sabe, eu tenho feito seminários, consultorias e treinamentos de pessoas por quase toda a minha vida adulta. Há mais de 50 anos, 57 anos, eu estou nesse negócio. E há uma pergunta que eu recebo todos os dias. Como faço para eliminar o medo? Como faço para eliminar o medo? E sabe, essa é uma pergunta que a maioria das pessoas realmente nunca aprende a resposta. E a resposta é muito clara. Antes de tudo, você não quer eliminar todo o medo. O medo pode ser algo muito bom. O medo pode alertar você. Se acalme, você sabe, não basta pular fora do pier se houver pedras debaixo dele, ou algo assim. O medo é uma coisa saudável. E temos que entender que o medo é causado pela ignorância. Essa é a principal razão. Agora, você vai encontrar pessoas que querem criar seus próprios negócios. Estão em um trabalho que elas não gostam. Têm um sonho que querem executar, mas elas estão com medo. Elas têm medo de dar o próximo passo e fazer isso acontecer. Encontramos pessoas que querem investir e elas têm o dinheiro, e é um bom investimento, mas elas estão com medo. E assim, elas ficam longe disso. Bem, o medo é uma coisa terrível nesse sentido. Eu tinha um trabalho, e eu tinha um sonho, e eu estava com medo de sair do trabalho. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros, e não havia ninguém que tinha deixado o Corpo de Bombeiros. Por muitos anos, ninguém nunca deixou esse trabalho. E eles não podiam demitir você. Então, quando eu estava saindo, eu estava com medo. Eu estava realmente com medo. Mas eu conversei com um mentor e ele me ajudou a entender uma coisa. E então eu estudei isso por muito tempo, no decorrer dos anos. Vou mostrar-lhe uma coisa aqui. O grande círculo representa a sua mente. A parte superior do mesmo, onde há uma escolha, é a sua mente consciente. E lá, você tem todos os tipos de faculdades mentais. Então você tem a capacidade de pensar qualquer coisa que você quiser. A mente inferior do grande círculo representa a sua mente subconsciente, que não tem capacidade de escolher, não tem capacidade de pensar, irá aceitar o que você der a ela. E o que você der a ela vai determinar o que acontece com o pequeno círculo aqui, porque isso representa o seu corpo. Então, a maneira como agimos, a maneira como o corpo se move, é uma expressão do que está acontecendo na mente. E, infelizmente, é geralmente uma expressão do que está acontecendo na mente subconsciente, a parte inferior. Agora, ignorância tem um polo oposto, é chamado conhecimento. Ignorância é o contrário de conhecimento. Conhecimento é saber, conhecimento é informação. Bem, algumas pessoas vivem na ignorância toda a sua vida, outras não. Agora, eu vivi na ignorância por um longo tempo, e depois que eu comecei a estudar, tudo mudou para mim, mas não mudou por acidente. Mudou porque eu comecei a estudar. E eu desenvolvi algo que chamamos de compreensão, que é o que Salomão disse. Ele disse, em tudo que estiver buscando, busque compreensão. Então eu vou te pedir para prestar atenção nisso. Realmente observar isso. Há um poder que flui para a nossa mente, que nunca deixa de fluir. Na verdade, ele flui para nós e através de nós. Você pode realmente fotografar essa energia deixando seu corpo. Agora, isso pode soar como uma declaração ridícula, mas houve um fotógrafo russo chamado Semyon Kirlian, que por volta de 1934, eu acho que foi em 34, ele aperfeiçoou a forma de se fotografar, ao fotografar a energia saindo do corpo de uma pessoa. Ele fotografava a massa realmente, ele poderia fotografar a energia, e se você mudasse as imagens em sua mente, você mudaria a vibração em que seu corpo estava, e a cor dessa energia mudaria, e a densidade mudaria, dependendo da concentração de energia. Então, vamos olhar para esse desenho agora. Dizemos que a parte superior é a que você pode pensar. A sua mente subconsciente é programada. É isso que é o paradigma. O paradigma é uma infinidade de informações que estão programadas em sua mente subconsciente. São hábitos. Uma infinidade de hábitos que controlam nosso comportamento em um grau enorme. Agora, a mente consciente, a mente pensante, pode assumir o controle. O problema é que raramente faz isso. A maioria das pessoas são controladas por seu paradigma. Isso explica porque algumas pessoas são absolutamente brilhantes. Elas têm todos os tipos de conhecimento, mas seus resultados não indicam que elas sabem muita coisa, porque elas estão quebradas. Elas não conseguem encontrar trabalho. E ainda assim, a verdade é que elas são brilhantes. Bem, esse é outro assunto, e nós teríamos que falar sobre isso em outro momento. Mas vamos continuar aqui. A mente consciente, lembre-se do que dissemos, tem a capacidade de escolher. Bem, o que a maioria das pessoas faz? Elas veem uma situação que realmente não sabem resolver. Elas começam a se preocupar. Eu vou ter dinheiro suficiente? Você sabe, será que eu sou capaz de fazer isso? Preocupação e dúvida são ambas doenças psíquicas.
é um desperdício grosseiro de energia. A mesma energia que falamos que flui em sua consciência. Podemos fazer o que quisermos com essa energia. O que fazemos? Nós duvidamos e nos preocupamos. Por que fazemos isso? Porque estamos deixando o mundo exterior controlar os nossos pensamentos. E isso é um erro. Agora, quando você constrói uma ideia, se for uma ideia negativa, e você a envia para a mente subconsciente, isso ocasiona uma vibração chamada medo. E é isso que as pessoas querem eliminar. Bem, eu vou explicar para você agora, mas isso é apenas um resumo. A nossa empresa aborda com profundidade tudo isso, para que você possa não só eliminar o medo, mas para que você possa aprender como fazer as coisas acontecerem de uma maneira muito grande. Agora pense no que está acontecendo aqui. Há um poder fluindo para a sua consciência. Você fez uma escolha, a escolha do que você quer construir com isso. E o que você constrói? Você constrói uma ideia negativa, dúvida e preocupação. Então você fica emocionalmente envolvido com a ideia negativa, porque o subconsciente é a sua mente emocional. Agora, tudo que for enviado para lá deve ser expresso, e expressa-se no corpo físico como ansiedade. Agora, esse é o motivo pelo qual a maioria das pessoas usa Valium ou algo assim. Elas se drogam. Elas não entendem a causa da ansiedade. E a maioria das pessoas não fala sobre sua ansiedade. Elas não demonstram muito. Você sabe o que elas fazem? Elas reprimem isso. Elas engarrafam dentro de si. Agora, nada de bom pode surgir disso. Algo de muito ruim pode surgir disso. Porque a supressão consiste em guardar, engarrafar dentro de si. Isso se transforma em algo que chamamos de depressão. Muitas pessoas falam sobre esse tema. Há pessoas que falam na televisão às vezes, em talk shows, e eles agem como se não soubessem a causa disso. Eu sei a causa. Observe o desenho. Essa é a causa da depressão, que começa com dúvida e preocupação. A preocupação se transforma em medo. O medo é expresso em ansiedade. Nós suprimimos essa ansiedade, e isso se transforma em depressão. A depressão, eventualmente, fará com que seu corpo quebre, e chamamos isso de doença. Sabe, Sinclair Lewis estava certo. Ele disse, nós não morremos, nós nos matamos. Essa doença se transforma em desintegração. Agora, todos podem dizer, fala sério, você simplificou demais isso, você não pode simplificar tanto assim. Nosso problema é que nós não entendemos a nós mesmos. Não entendemos como a mente trabalha em relação ao corpo e ao mundo exterior. Agora, você pode mudar isso? Absolutamente, você pode mudar. A fé baseada em entendimento. A fé cega não vale a pena. Quando a fé é cega, na primeira vez que você for testado, bum, lá se foi a fé. Sabe, fé e medo são duas coisas interessantes. Ambos absolutamente exigem que você acredite em algo que você não pode ver. Mas vamos dar mais uma olhada aqui na ilustração. Inúmeras forças fluindo para a nossa consciência. Temos a habilidade de pensar qualquer coisa que quisermos. O paradigma, que é o subconsciente, não tem capacidade de rejeitar nada. Não podemos fazer nada com relação a isso. Não há escolha. Então, o oposto de dúvida e preocupação, note aqui o polo oposto. Veja os dois símbolos. O polo positivo representa o amor. Isso é a lei dos opostos, ou lei da polaridade. Negativo-positivo, cima-baixo, quente-frio. Você sabe. Note que tudo tem um oposto. Pergunta-resposta. Agora, o oposto de dúvida e preocupação é a compreensão. Salomão disse há muito tempo, em tudo que buscar, busque compreensão. Há apenas uma maneira de desenvolver a compreensão. Não há outra. Uma rota, uma estrada, que é através do estudo. Se você não estudar, você não vai entender. Agora, quando começamos a nos entender, nosso mundo muda. Antes de eu começar a estudar isso, eu me prendia a empregos idiotas. Eu não tinha dinheiro, eu estava quebrado, eu estava infeliz. Hoje estou feliz, saudável, rico. Eu tenho uma empresa que opera em todo o mundo. Sabe, no primeiro ano em que comecei a estudar isso, eu fui de 4.000 para 175.000, até chegar a mais de 1 milhão. Sem educação formal, sem experiência empresarial, compreensão, entender como ganhar. Você já notou que há pessoas que não são muito brilhantes e ainda assim elas estão ganhando em grande estilo? Agora, o oposto também é verdade. Há também muitas pessoas que são o oposto, estão quebradas e são brilhantes. Agora, vamos observar isso aqui. Quando obtemos compreensão e enviamos para cá, é onde a fé age. Veja, a fé é a capacidade de ver o invisível para acreditar no incrível. E isso nos permitirá receber o que a massa chama de impossível. Temos que entender como esse poder, que está fluindo para e através de nós, como ele se transforma em forma física. Como podemos obter resultados? Isso é muito importante. É o que a nossa empresa ensina. Convido você a participar de nossos seminários. É disso que você precisa.
E é isso que você precisa entender. Veja, há todos os tipos de formas de estudar. Podemos estudar através dos livros, apenas estudar um livro. Bem, por vezes o livro não faz isso. Às vezes você precisa de alguém para explicar as coisas para você. A fé manifesta-se não como ansiedade, que é o seu polo oposto, o medo. A fé manifesta-se como bem-estar. Lembra-se que dissemos que o medo é reprimido? Diferente disso, o bem-estar é expresso. Você vê pessoas caminhando rapidamente com um sorriso no rosto, bom aperto de mão. Elas têm as coisas indo na direção certa. Por quê? Porque elas têm entendimento. Agora, elas são confrontadas com as mesmas situações. Não são as situações que deprimem as pessoas. Não são as situações que deixam as pessoas amedrontadas. Não é a situação que faz com que a pessoa viva com medo ou ansiedade. É uma falta de compreensão da situação. Uma situação ruim também pode ser boa. Se existe o ruim, há o bom. Trata-se da lei de opostos novamente. Agora, essa expressão aumenta a velocidade. Como dissemos antes, ao invés de se transformar em depressão, se transforma em aceleração. E por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque estamos à vontade. Não há tensão e a energia flui livremente. Somos seres criativos. É assim que você cria. E esse relaxamento provoca a criação. Ao contrário de seu polo oposto, que causa desintegração. Isso mesmo. E você tem que admitir. Esse é o caminho. E você pode viver dessa forma, ok? Então você tem uma escolha. Você pode fazer dessa forma ou você pode fazer dessa forma. Qual você vai escolher? Você não deseja mais viver com medo e ansiedade? Basta escolher essa maneira. Eu acho que você deve dar uma olhada no nosso site, Proctor Gallagher Institute. Dê uma verificada, temos programas fenomenais. E você sabe de uma coisa? Assim como aprender a dirigir um carro, ou operar um computador, ou mesmo pilotar um tipo de avião, você pode aprender a ter controle sobre a sua mente. Essa é uma bela ideia. E essa é a forma que você pode viver o tempo todo. Eu estou apenas te mostrando isso de forma rápida. Nós gostaríamos que você entendesse isso com profundidade. Aqui é Bob Proctor. Obrigado.